Fala aí, palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Bora lá, galera, que falar aqui sobre o jogo de hoje, Palmeiras e Fluminense. Esse jogo tem uma importância, eu acho que considerável. Quero comentar com vocês sobre isso, apesar desse jogo estar ali. Esse jogo tem uma certa importância, vale a liderança do campeonato. Vou explicar pra vocês o porquê. Será que o Palmeiras joga com o time completo? O Fluminense também. Eles que no final de semana tem o segundo jogo da decisão também do Campeonato Estadual, joga contra o Vasco, a gente joga contra o São Paulo. Informações sobre o Allianz Parque, quando que ele estará disponível, se Palmeiras pode, porventura, de repente, numa final, se passar do São Paulo jogar lá, a gente vai falar sobre isso. E mais uma vez aí falar sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras, porque o Palmeiras incomoda tanto, porque você consegue perceber que até quem não é São Paulino tá se metendo na questão do gramado ali e com toda a fúria possível. Muito obrigado, gente. Muito obrigado por darem tanta importância pro nosso time verde e branco. Inacreditável. E para falar dos torcedores do Fluminense, o que eles estão falando pro jogo de hoje contra o Palmeiras, reencontro do John Arias com o seu ex-clube. Bom, começando aqui, jornalistas torcem pro Flamengo, pro São Paulo, pro Corinthians, detonando o Allianz Parque e a Arena Barueri, que é o Mauro César falando aqui. Por que lá em Barueri tem grama sintética, se lá não tem? Porque no Allianz Parque tem devido aos shows. E por que lá tem também? E ninguém questiona absolutamente nada. Já falei pra vocês, meus amigos, vou falar a mesma coisa que eu falei pro São Paulino no vídeo ontem. Mandem um e-mail pra FIFA, se juntem todos vocês, todos, façam um grupinho lá, joga todo mundo lá, faz um baixo assinado, manda pra FIFA reclamando do gramado sintético, que a FIFA autoriza. A FIFA deu aval, foram feitos vários testes e está tudo nos conformes. Então assim, o choro de vocês é livre, vocês podem chorar o quanto vocês quiserem. Inclusive, o gramado, como vocês podem ver aqui na imagem, está ficando pronto. E Júlio, o Palmeiras pode jogar uma eventual final de Campeonato Paulista no Allianz Parque? Ainda não temos certeza, galera. Tá tudo sendo feito na maior velocidade possível para que isso possa acontecer. Lembrando que as finais, se eu não me engano, são no dia 3, deixa eu puxar aqui. As finais do Campeonato Paulista ocorrerão no dia 4 de março e no dia 8 de março. Então são essas duas datas, um jogo seguido do outro. E o Palmeiras vai correr, porque se o Palmeiras for para a final e for o mandante na segunda partida, tem uma certa chance do Palmeiras conseguir jogar no Allianz. E o Palmeiras só não teria essa chance se a final fosse contra o Novo Horizontino. Se o Palmeiras passar e o Novo Horizontino ganhar do Corinthians, aí o primeiro jogo seria na mando do Palmeiras e aí não teria tempo hábil. Pode ser que nem no segundo jogo dê tempo, mas a chance é um pouco maior. O Allianz Parque que está ficando aí pronto para todos os comentaristas, antes e tudo, falarem também do Allianz Parque. Porque reclamam de Barueri, reclamam do Allianz. O gramado do Galo, ninguém fala nada. Do Atlético Paranaense, ninguém fala nada. Da Chapecoense, menos ainda. Então, sabemos qual é o real problema. Mas, como eu falei, colhem lá na FIFA e façam essa daí pra ver se vocês conseguem ficar um pouquinho mais felizes. Coisa ridícula. Bom, John Arias vai se reencontrar com o Fluminense, galera. Eu acho que esse jogo tem uma importância bem relevante no campeonato. Se o Palmeiras vencer esse jogo, ele mantém a liderança do Campeonato Brasileiro. Essa rodada não joga. O São Paulo joga contra o Curitiba fora de casa. O São Paulo que está na vice-liderança. Depois vem o Fluminense. O Bahia não joga essa rodada também, que tem 7 pontos. O Flamengo não joga nessa rodada. Se o Palmeiras ganhar, vai a 10 pontos. Fica ali na liderança. O São Paulo vai jogar contra o Curitiba, provavelmente com o time quase todo reserva, para se poupar para o jogo de domingo lá na Arena Barueri. Palmeiras, não sei se vai com todos os titulares, pode ser que o Palmeiras poupe alguns jogadores também, mas eu sou da seguinte opinião. Galera, ao meu ver, a gente coloca de uma forma muito prática. Claro que a gente pensa no São Paulo, você pensa assim, qual o jogo que não pode perder? Pro Fluminense poderia perder pontos e pro São Paulo não, porque vale uma vaga na final. Só que nós temos que dimensionar, galera, que um é Campeonato Paulista, outro é Campeonato Brasileiro. Eu quero que o Palmeiras ganhe os dois. Quero que ganhe hoje do Fluminense e ganhe do São Paulo no final de semana. Então, pra mim, o Palmeiras tem que força máxima nos dois. Os 3 pontos pra mim hoje são muito importantes para um Campeonato Brasileiro lá na frente, que cada ponto vale demais. Então é um jogo dentro de casa contra o Fluminense, um time que tá lá na parte de cima da tabela. É um adversário que geralmente embaça pro Flamengo, né? O Flamengo tem um histórico muito ruim, que o Fluminense perdeu, inclusive, os últimos 2 jogos. Então, se a gente vence um adversário desse, é uma vantagem muito grande que o Palmeiras tem no campeonato. Assume ele, como eu falei pra vocês. Liderança, tá cedo ainda, mas o bom tá lá na ponta, concordam?
E aí você vai com moral pra cima do São Paulo no domingo, porque domingo é Campeonato Paulista. Hoje é Campeonato Brasileiro. E você tem um elenco, uma folha salarial extremamente alta pra quê? Pra você justamente colocar os melhores a maior parte do tempo pra conquistar os pontos. Essa é a minha opinião. Qual que é a sua? Tem que jogar Vera, tentar ganhar o jogo hoje, ganhar os 3 pontos hoje, e aí depois a gente vai pro jogo contra o São Paulo no domingo. A gente já pôde acompanhar, nós já podemos acompanhar algumas vezes que o Palmeiras poupou o time, depois foi jogar e não performou. Então assim, quem tá bem hoje? 100%? Todo mundo? Bora pro jogo. Vamos pro jogo, porque essa vitória é importante contra um adversário que tá jogando bem. Eles têm um desfalque do Canóbio, o Canóbio não vai jogar, mas vai entrar no lugar dele o Savarino, que também é bom jogador. Tem o Martinelli no meio de campo, que marca muito bem. Tem o Serna, que tá jogando bem também. O Samuel Xavier tá fazendo um bom papel lá no Fluminense. O Palmeiras tem mais time, mas a gente sabe que dentro de campo 11 contra 11, bora lá Verdão tentar vencer essa partida para continuar na liderança do campeonato. Torcedores do Fluminense indignados, vi alguns falando que não é para olhar na cara do John Arias, que é pra olhar com cara de mal, com cara de pitbull, que não é nem pra cumprimentar, que é poucas ideias, que é pra dar uma chegada pro Freitas lá, zagueiro, chegar no ar. Ô galera, vou ser sincero com vocês, já foi isso aí, né, mano? Já foi assim, vocês estão passando um atestado assim de tipo, ó, tá colado na testa assim, ó, estou sentido. E esquece isso aí, mano, o cara já veio pro Palmeiras, tudo. O jogo nem é no Maracanã, mas se esse jogo fosse no Maracanã, meu Deus do céu, os torcedores do Fluminense só falam disso, que tem que chegar no John Arias, que tem que pegar. Acredito que o John Arias vai jogar esse jogo sim, não sei se ele vai sair jogando, creio que não, acho que o Abel não vai fazer essa mudança agora, pro final de semana talvez, mas a gente vai torcer muito pro Verdão conseguir esses 3 pontos no jogo de hoje, no gramado de plástico, como todos os comentaristas estão falando. Mauro César lá falando, indignado, mas por que o Flamengo tá jogando gramado de plástico e não sei o que, vocês não tem nem estádio, mano, seu time não tem estádio, quer falar o quê? Sabe? E outro, o Palmeiras gastou 11 milhões de reais nesse novo gramado do Allianz Parque. Pra quem acha que não tem investimento, já falei, é a melhor solução de todas, FIFA. Reclamem lá, que lá vocês vão conseguir desabafar, falar, o Gianni Infantino atende vocês, quem sabe vocês conseguem reverter isso daí. O futebol brasileiro precisando melhorar várias coisas, eu gostaria de ver essa vontade de vocês para melhorar gramados também que não tem condições, como o gramado do Maracanã já teve um pasto, da Fonte Nova que sempre foi ruim, o Castelão que sempre teve um gramado ruim também, o Morumbi no ano passado teve uns momentos que estava com um aspecto horroroso, mas aí tudo bem, gramado natural, ruim, esburacado, show, ninguém fala. Tem gramado sintético, é o Palmeiras? Meu Deus do céu. Ai meu, é sempre assim, sempre foi assim, né? Essas perseguições aí acontecem desde 1914. Aliás, nossa história tem bastante desses episódios, né? 1942 diz muito sobre isso. Aquele abraço, galera. Tamo junto aqui, é Verdão sempre. Nos vemos mais tarde no pós-jogo de Palmeiras e Fluminense. Aquele abraço e, galera, chora livre.